A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, o vídeo de hoje, ele continua ainda o nosso estudo sobre o outro lado de Ellen White. Eu agradeço imensamente ao inscrito que pediu esse tema e também a minha amiga Tânia. Muito obrigado por disponibilizar o seu estudo para que eu pudesse colocar aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um excelente estudo. Desejamos a todos os nossos queridos amigos que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e também do seu amado Filho Jesus possa estar presente na vida de cada um. Para nós, é um privilégio muito grande ter a sua companhia novamente conosco. Esperamos que você aprecie o conteúdo deste vídeo. Pedimos a você que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, levando esta informação. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e dá essa força para nós, tá bom? Para que nós possamos então atingir a mais pessoas com esse conhecimento. Mas vamos lá para o nosso vídeo de hoje, que tem por título Ellen White viciada. Será? Parece estranho falar que Ellen White tinha um vício, mas isso é fato e nós iremos mostrar para você, comprovando com documentos. Mas como pode ser que a profetisa da saúde, aquela que combatia vícios, ter um vício? Pois é o que nós vamos descobrir a partir de agora. Sabe, muitos adventistas de países da língua inglesa, quando descobriram esse fato sobre o vício de Ellen White, ficaram chocados. Eu também, particularmente, quando descobri, fiquei chocada. Mas, afinal das contas, qual era então o seu vício? Bom, vou adiantar para você, mas nós vamos mostrar. Ellen White era uma alcoólatra. Isso mesmo que você ouviu. Ela foi viciada em álcool. Mas como será isso? Como se deu isso? Vamos ver? Ela mesma confessou o seu vício. Diz ela: houve um tempo em que me achei, em alguns aspectos, em situação semelhante à vossa. Condecedera com o desejo de usar vinagre. Resolvi, porém, com o auxílio de Deus, vencer isso. Combati a tentação resolvida a não ser dominada por esse hábito. Estive muito doente por várias semanas, mas dizia repetidamente: o Senhor sabe tudo a esse respeito. Se eu morrer, morrerei, mas não cederei a esse desejo. A luta continuou e fui duramente afligida por muitas semanas. Todos pensavam que me era impossível viver. Podeis estar certos de que buscamos muito fervorosamente ao Senhor. Foram feitas as mais fervorosas orações por meu restabelecimento. Continuei a resistir ao desejo de usar vinagre e venci, afinal. Agora não tenho inclinação para provar qualquer coisa dessa espécie. Esta experiência me tem sido, por muitas maneiras, de grande valor. Obtive inteira vitória. Isso é uma carta que Ellen White escreveu e encontra-se no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 484. Dá uma olhadinha lá. Bom, olhando de uma forma superficial para esse texto, causa-nos a impressão de que o problema de Ellen White não era tão grave assim. Afinal, era só vinagre. Podemos afirmar isso com certeza se fosse nos dias atuais, mas vamos pensar e raciocinar um pouquinho. Primeiro, quem ficaria tão doente a ponto de quase morrer apenas por fazer consumo de vinagre? Bom, o que se sabe hoje é que o vinagre, ou ácido acético, ele não só não causa qualquer dependência, bem como ele é benéfico para a saúde. Existem estudos científicos concatenando o uso de vinagre à saúde. Eu mesma me foi recomendado o uso de vinagre por um natoterapeuta para fazer uma limpeza no fígado, uma desintoxicação, bem como para baixar os níveis do colesterol. E posso afirmar para você, realmente isso funciona. Não só funcionou para fazer essa limpeza no meu fígado e baixar o nível de colesterol,
como também perdi peso com isso. No entanto, o que lemos é que Ellen White descreveu a doença e também os seus sintomas deixam claro que ela estava num estado de abstinência. Sua luta contra um vício. E o que chama a atenção é que isso é exatamente os mesmos sintomas que os alcoólatras crônicos sentem quando param de fazer uso de bebida alcoólica. Quem fez uso de algum entorpecente, chegou a ser viciado ou conviveu de perto com algum parente, algum amigo nestas condições, consegue entender claramente o que nós estamos tentando explicar. Bom, vamos entender um pouco mais então sobre a síndrome de abstinência alcoólica. É claro que Ellen White descreveu que ela estava em conflito, uma luta para a vida ou morte. E como o vinagre não causa dependência, logo, interromper o seu uso não teria nenhum problema para o seu corpo. Portanto, o que se poderia explicar em relação aos sintomas que Ellen White estava tendo? O que sabemos hoje é que realmente quando uma pessoa é viciada em álcool e decide abandonar o vício, ela enfrenta uma luta entre a vida e a morte. Veja o que diz esse artigo. Apenas um trechinho dele. Em alguns casos, a abstinência alcoólica pode envolver sintomas sérios que podem trazer consequências graves para o paciente, além de dificultar o processo de superação do vício em álcool. Neste outro artigo, temos o seguinte: os sintomas da abstinência de álcool podem ser desde moderado até muito graves, com grande risco de levar o paciente ao óbito e costumam começar logo quando a pessoa desperta de manhã. Isso ocorre porque a concentração de álcool no sangue diminui durante o sono. Bom, segundo, observe também que Ellen White, ela afirmou que esteve muito doente durante o período de abstinência do tal vinagre. Vejamos alguns dos sintomas que causam a abstinência do álcool. De acordo com esta matéria, com esse artigo, diz o seguinte: que ansiedade, depressão, falta de clareza de raciocínio, irritabilidade e nervosismo, fadiga, oscilação de humor, pesadelos, anorexia, distúrbios alimentares, dor de cabeça, insônia, náuseas, vômito, taquicardia, tremores, diarreia, sudorese, febre, convulsão mental, hipertensão, alucinação. Esses são só alguns dos sintomas, afirma aqui esse artigo. Terceiro, observe que Ellen White afirma que lutou contra o que ela chamou desejo de beber e finalmente conseguiu vencer esse desejo. Um dos sintomas da abstinência alcoólica é justamente um forte desejo de beber. Você sabia? Observe este artigo. O desejo de beber novamente durante a abstinência pode ser muito forte, afirma o artigo. Quarto, veja que Ellen White afirma que a sua luta contra o vício durou semanas. Como pode uma simples abstinência de vinagre causar isso? Observe que a gravidade dos seus sintomas era grande e o que o seu vício não era um vício leve não, mas um vício muito sério. Esse vício pode ter durado talvez anos, não sabemos. Olha o que esse outro artigo fala. Para aqueles que estão enfrentando alguns dos sintomas acima mencionados de abstinência de álcool, saiba que com cuidado eles geralmente melhorarão dentro de um período de 5 dias. No entanto, existem alguns que experimentam sintomas prolongados que podem durar semanas. Lembre-se, este é apenas o começo da jornada. Perceberam? O próprio artigo fala que a abstinência pode causar problemas durante semanas. Vejamos este outro artigo, muito interessante. Geralmente, os sintomas de abstinência alcoólica relacionam-se proporcionalmente com a quantidade de ingestão alcoólica e a duração do hábito de beber recente do paciente. Ou seja, são duas condições que levam a esta questão dos sintomas de abstinência. Maiores sintomas vão ter aqueles que fizeram muito mais ingestão alcoólica durante um período muito maior, ok? É isso que o artigo está dizendo. Continuando, os sintomas de abstinência raramente ocorrem em pessoas que bebem apenas de vez em quando. Os sintomas geralmente ocorrem em pessoas que beberam pesadamente por semanas ou meses e, de repente, pararam de beber. Tá vendo? Parece muito com o que aconteceu com as condições de Ellen White descrita por ela na sua carta. Nesse outro artigo, nós temos o seguinte: os sintomas da abstinência alcoólica podem variar de intensidade a depender do paciente, da quantidade de álcool ingerido ao longo da vida e de outros fatores como a idade e predisposição genética. Interessante, né? É realmente incrível
e inédito que alguém possa sofrer desta forma de síndrome de abstinência de vinagre. Nunca ouvi falar nesta síndrome, como foi descrito pela própria Ellen White. Tais sintomas somente podem ser explicados como que alguém que possuía um grave vício em álcool, não em vinagre. Mas como explicar isso? De onde viria então este álcool? Já que ela afirma que bebia vinagre? Vamos ver? Bom, qual era então o teor de álcool no vinagre lá nos idos de 1800, início do século XIX? Para poder responder sobre as condições de Ellen White e do seu vício em vinagre, precisamos entender como era o processo de fabricação do vinagre. Então, vamos observar este livro de receita, Miss Leslie, publicado em 1851, e lá encontramos as seguintes receitas: vinagre de cidra e também vinagre branco. No vinagre de cidra, olha só a receita traduzida. Tome 6 litros de farinha de centeio, mexa e mistura bem a um barril de cidra dura e forte, do melhor tipo. E em seguida adicione 1 galão de uísque. Como é que é? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Além de usar a cidra, você tem que usar ainda 1 galão de uísque. Cubra o barril, deixando a rolha nele solta, coloque na parte do seu quintal onde está mais exposta ao ar e ao longo de 4 semanas, se o tempo estiver quente e seco, você terá um bom vinagre para uso. Então veja que o vinagre ele era feito usando cidra e também o uísque. Já o vinagre branco diz o seguinte a receita: coloque em um barril uma mistura composta de 5 galões de água, 2 galões de uísque e 1/4 de fermento forte, mexendo em 2 kg de carvão em pó. Coloque-o onde irá fermentar adequadamente, deixando a rolha solta até o final da fermentação. Então, como você pode perceber, na receita para a fabricação de vinagre, lá no século XIX, era comum utilizar-se então de uísque, e aí no caso aqui até de cidra, e talvez de outras bebidas conforme o tipo de vinagre que se queria produzir. Como pode ser visto, lá nos idos então de 1840, a gente tem ali na receita a cidra dura e também o uísque. Então o processo de fabricação do vinagre, ele converte o álcool dentro em ácido acético. No entanto, o que acontece é que nem todo o álcool é convertido em ácido acético. Uma quantidade residual permanece. E essa quantidade varia de acordo com vários fatores, incluindo quanto tempo a mistura foi deixada para fermentar. Em ambientes mais quentes, como por exemplo lá na Austrália, onde a temperatura fica acima de 25 graus Celsius, o vinagre pode conter quantidades maiores de álcool. Já os vinagres de hoje, que são comprados nas prateleiras dos supermercados, eles são rigidamente controlados para conter apenas aproximadamente de 0,5% a 1% de álcool somente, o que é bem pouco. Como o vinagre caseiro tinha poucos ou nenhum controle de qualidade, vamos falar sério, é impossível determinar exatamente quanto teor de álcool estava presente no vinagre usado então pela senhora Ellen White. O que se sabe que naquela época é que era comum as pessoas produzirem seu próprio vinagre em casa. O teor alcoólico do vinagre caseiro variava muito, dependendo das condições de sua produção e também da própria temperatura. Uma análise química da produção de vinagre, cuidadosamente controlada em 1905, mostrou um teor de álcool residual de 3,3% presente após a segunda prensagem. Isso nesse tipo de produção de álcool caseiro, onde foi feita uma medição. Nós podemos encontrar isso daí nesse link que você tem aqui abaixo. Deixamos ainda aqui abaixo esse site para que você possa consultar e verificar como se dá o processo do vinagre caseiro nos dias de hoje. É possível sim você fazer o seu próprio vinagre em casa. Veja que o processo não é muito diferente do processo que foi usado nos dias de Ellen White. Se você quiser fazer seu vinagre em casa, aqui nesse link que nós estamos deixando, você tem aí a receita e como proceder. Nesse slide que você está vendo, nós temos aqui a fala do Dr. Kellogg. Dr. John Kellogg, ele foi médico e ele era uma pessoa que buscava uma alimentação completamente natural. Era um vegetariano, defensor e tendo escrito vários livros sobre esse tipo de assunto que envolvia a questão de saúde. Diz ele, todos os dias 100 mil dispépticos suspiram e gemem por causa dos condimentos. Pimenta, tempero, sal, vinagre, mostardas e todos os tipos de gorduras pertencem à lista de dispepsia, produzindo artigos conhecidos como condimentos. Todos os trabalhos sobre dieta definem um condimento como um artigo que não acrescenta nada ao real valor nutritivo
dos alimentos. Se o seu paladar não for pervertido, ele prefere comida sem condimentos. Se o seu gosto for pervertido, ele prefere gostar de quase qualquer tipo de combinação antinatural. Em outra fala, o Dr. Kellogg diz o seguinte: o ácido acético é encontrado principalmente no vinagre, que contém de 3 a 5% deste produto químico nocivo. E é formado pela fermentação do açúcar, às vezes é produzido no estômago. Pode ser reconhecido pelo seu odor azedo. É um ácido altamente volátil e está sempre presente quando um odor azedo é observado, como às vezes ocorre em matérias de vômitos e fezes em fermentação. Deve-se acrescentar, no entanto, que o chamado estômago azedo ou ácido muitas vezes não é devido à fermentação ou ácido acético, mas é o resultado de um excesso de ácido clorídrico gástrico. O ácido acético é prejudicial à digestão, conforme demonstrado pela primeira vez pelo Sir William Roberts. Uma colher de chá de vinagre interromperá imediatamente o processo de digestão salivar no estômago. O vinagre, assim como os picles e todas as substâncias que contêm esse ácido, devem ser banidos da mesa. É um composto químico de uso apenas como um reagente em laboratório e nas artes. É um veneno, não um alimento. Vejamos o que o Ellen White escreveu sobre o uso do vinagre. Lembrando que muito de sua fala foi copiado das falas de outros autores, como, por exemplo, o Dr. Alcott, o Dr. Jackson e até mesmo do próprio Dr. Kellogg. Vejamos o que ela escreveu em 1887. As saladas são preparadas com azeite e vinagre. A fermentação ocorre no estômago e a comida não é digerida, mas decai ou apodrece. Como consequência, o sangue não é nutrido, mas fica cheio de impurezas e surgem problemas hepáticos e renais, distúrbios cardíacos, inflamações e muitos males são o resultado de tal tipo de tratamento. E não apenas os corpos são afetados, mas também a moral e a vida religiosa. Isso está em Manuscript Release, volume 2, a página 143, e foi uma carta escrita por Ellen White. Mas o que se sabe hoje em dia a respeito do vinagre? E como os médicos e nutricionistas, o que eles falam a respeito? Vamos ver o que fala esse artigo aqui? Veja só, o vinagre de maçã é um alimento fermentado que possui propriedade antioxidante e anti-inflamatória e antimicrobiana. E por isso pode ser usado para auxiliar no tratamento de acne, proteger contra doenças cardiovasculares e prevenir o envelhecimento precoce. Além disso, o composto por pectina, a pectina é um produto presente na maçã, tá certo? Que é uma fibra solúvel e atua diminuindo a absorção de carboidrato no intestino e controlando os picos de glicemia, ajudando na perda de peso, controle da diabetes e melhora da digestão. Veja que, com base nesse texto aqui, o que Ellen White escreveu lá em 1887 é justamente o oposto. Bom, continuando o artigo. Além disso, o vinagre promove alguns benefícios para a saúde. Veja que o artigo fala: ajuda no emagrecimento, controle de diabetes, melhora a digestão, protege de doenças cardiovasculares, prevenindo contra o acúmulo de gordura nas paredes das artérias e diminui o LDL, que é o colesterol ruim, né? Controlando o colesterol. Protege o fígado, reduz o desenvolvimento de fungos e bactérias e trata refluxo gastroesofágico, entre outros. Está aqui publicado no artigo. Esse é o conhecimento que se tem hoje a respeito dos benefícios do uso do vinagre de maçã. Observando, então, a gente percebe que essas duas matérias falam exatamente o inverso da fala de Ellen White. É verdade que uma quantidade significativa de vinagre pode retardar um pouco a digestão. No entanto, esta afirmação soa um pouco estranha para o leitor moderno, porque os comedores de saladas modernos não parecem sofrer dos problemas mencionados aí pela citação de Ellen White. A razão é que o vinagre moderno usado em molhos de salada hoje em dia é rigorosamente controlado para conter uma pequena quantidade de álcool. Portanto, os molhos de saladas modernos não afetarão a moral de ninguém, muito menos a vida religiosa ou o fígado de qualquer pessoa. De acordo com a Embrapa, o teor do ácido acético no vinagre deve girar em torno de 4 a 6% e o teor de álcool até 1%. E ele é necessário, ou seja, esse álcool ele é necessário para a manutenção das bactérias acéticas e a preservação, então, desta forma, do vinagre. Logo, pela legislação brasileira, o teor de álcool é de 1% no máximo. Abaixo você tem, então, o link para que você possa confirmar com seus próprios olhos e ler aí. Deixamos aqui apenas um pedacinho da página
da Embrapa para que você pudesse conferir. Já no livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White descreve que Jesus recusando o vinagre por causa do efeito que poderia ter em sua mente. Veja só, ela diz o seguinte: em outra profecia declarou o Salvador: afronta-me, quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, 20 e 21. Aos que padeciam a morte na cruz, era permitido ministrar uma poção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Essa foi oferecida a Jesus, mas havendo-a provado, recusou-a. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé devia ater-se firmemente a Deus. Esta era sua única força. Obscurecer a mente era oferecer vantagem a Satanás. Página 746, publicada em 1898. Segundo Ellen White, então, se o vinagre iria obscurecer os sentidos de Jesus e daria, então, vantagem a Satanás sobre o Filho de Deus, então, qual efeito o vinagre teria sobre a suposta profetisa de Deus? Vejamos, em outro documento de Ellen White, encontramos a seguinte declaração: eu tinha outra representação. Houve a absorção do veneno líquido e as palavras e ações sob sua influência foram tudo menos favoráveis a pensamentos sérios, moral pura e a elevação dos participantes ou daqueles que estavam associados a eles. Tudo o que estava relacionado com a cena representada era de caráter que os jovens deveriam evitar decididamente. Perguntei novamente quem são esses e a resposta veio. Há uma informação aqui dizendo que a cópia de arquivo dessa carta nem sempre deixa claro onde as citações do anjo que estava revelando para ela começam e aonde terminam. Continuando, diz assim: uma parte da família onde você está visitando. Então houve a pergunta, né? Perguntei novamente. A resposta veio: uma parte da família onde você está visitando. Isso está em Manuscript Release, no volume 20, na página 51, e foi escrito em 1893, numa carta enviada, então, à irmã Brown. Bom, conforme observado aí no texto da carta de 1887, o texto anterior a este, a senhora White condenou o vinagre porque ele afetava a moral e a vida religiosa. Em 1893, ela escreveu que quando alguém participava do tal veneno líquido, as palavras e ações sob sua influência eram tudo menos favoráveis a pensamentos sérios, moral pura, enfim. No entanto, em 1911, a profetisa da Igreja Adventista admitiu ser viciada em vinagre. Logo, se os seus escritos são verdadeiros, então ela se proclamou estar fazendo algo que afetava sua moral e a sua vida religiosa, e dessa forma se colocou em uma condição desfavorável para pensamentos sérios e moral pura. Com base nesta revelação, pode-se fazer, então, duas perguntas. Primeiro, quantas cartas, testemunhos foram escritos por Ellen White enquanto ela estava sob a influência do vinagre? Segundo, o teor de álcool em seu vinagre poderia ter afetado o seu julgamento e o seu discernimento? Fica aí para você pensar e responder isso daí. Além do vinagre, sabe-se que Ellen White também se entregava a um pouco de vinho e talvez outras bebidas alcoólicas ocasionalmente. Em 3 de março de 1859, a senhora White escreveu em seu diário que ganhou um pouco de força tomando um pouco de vinho de tomate. Observe o que ela mesma diz em seu diário, conhecido como manuscrito número 5. Quinta-feira, 3 de março de 1859. Minha saúde está muito fraca. Estou incomodada com cãibras fortes no meu lado. Tenho algum medo quanto ao resultado. Não consigo ficar em pé e andar, com muita dor e dificuldade. Pretendia visitar o irmão John. É impossível ir. Sinto uma estranha fraqueza. Ganhei um pouco de força tomando um pouco de vinho de tomate. Você veja que foi colocado a palavra suco entre colchetes e isso foi acrescentada pelo White State. Qual será o motivo? Qual será a razão deles terem acrescentado isso? Quando o White State publicou essa carta, eles inseriram então esta palavra suco, depois da palavra vinho. Sabe por quê? Para confundir as mentes dos leitores adventistas, levando-os assim a acreditar que se tratava apenas de suco e não vinho carregado de álcool. Embora um tanto obscuro
Hoje, o vinho de tomate, sim, fez parte da história americana e certamente continha álcool. Veja na matéria que nós estamos mostrando, que foi publicada aí na Sentinela de Milwaukee, de junho de 1840. Veja que há um anúncio aqui e você pode ler aí na matéria tomato wine, ou seja, vinho de tomate. Né? Essa imagem é uma imagem de domínio público e pode-se antecipar que este vinho aí era... alguém escreveu, né? Pode-se antecipar que este vinho será apreciado pelo público, diz um pesquisador. E ele escreveu o seguinte: o vinho de tomate experimentou um aumento de popularidade em meados de 1800 e a receita foi popularizada nas receitas do Dr. Chase, amplamente divulgadas. O vinho de tomate também apareceu em jornais regionais, no Baltimore Sun, em 1856. Bom, você tem aí o link caso queira conferir. Se você desejar, poderá também fazer o seu vinho de tomate em casa. Deixamos aqui embaixo na imagem o endereço de um site que ensina como fazer vinho de tomate. Pode ter certeza, tem álcool sim. Apesar da tentativa do White State, então, de esconder os fatos, a realidade é que Ellen White bebeu vinho de tomate e que era uma bebida inebriante, feita de tomate e açúcar, contendo, então, entre 8% e 18% de álcool. A senhora White não apenas bebia vinho quando se sentia doente. E aqui eu quero fazer uma observação a você, nós vamos futuramente fazer um vídeo mostrando e falando sobre isso. Ela vivia doente. Ela passou grande parte da sua vida doente. Mas a família White também dava vinho de presente às outras pessoas para tratar as suas doenças. Supostas doenças, né? Aparentemente, os Whites, eles mantinham um estoque de vinho disponível em sua casa. Veja que no mesmo diário de Ellen White, em 10 de março, num próprio manuscrito 5, que foi feito em 1859, Ellen White escreve o seguinte: colocamos 1 litro de vinho de uva rico e outro litro de groselha para o doente. Esse litro de groselha que você está vendo aqui, não pense que era a groselha concentrada para se fazer suco. Não. Aqui está dizendo que era 1 litro de vinho de uva e outro litro de vinho de groselha, porque também havia esse hábito, esse costume americano na época. Ambos os vinhos eram carregados de álcool e eram familiares aos americanos nos meados dos anos de 1800, 1850 e também foram descritos na própria literatura da época. Veja que o vinho rico de uva é mencionado, por exemplo, por Thomas Webster, nesta enciclopédia doméstica aqui, ó. Tá? Na mesma enciclopédia, aí na página 644, nós também encontramos a menção do vinho de groselha. Então, essa enciclopédia, né, que é a enciclopédia doméstica, era uma enciclopédia que ensinava coisas do lar para as pessoas, e as pessoas tinham ali a possibilidade de aprender a fazer as coisas de uma maneira simples, já que muitas das coisas, na época, eram produzidas em casa. Em uma outra enciclopédia, que é conhecida como a Enciclopédia da Dona de Casa, a partir da página 272 dessa enciclopédia é abordado, é ensinado como é o processo de fermentação para se obter o vinho. E lá na página 273 tem-se então como você deve proceder para obter o suco inicial antes da fermentação para poder fazer então o vinho. Dessa forma, pode-se observar que tais receitas eram comumente divulgadas entre as famílias, descritas nos livros de receita e até mesmo nas enciclopédias, sem falar nos jornais que traziam também estas receitas, porque era o meio de comunicação que as pessoas tinham na época. Não existia internet, então os meios utilizados eram esses para poder fazer a divulgação. Em 13 de abril, Ellen White escreve então em seu diário uma visita à irmã Fultz e trazendo-lhe então uma garrafa de vinho. Veja só, observe o que está escrito. Quarta-feira, 13 de abril de 1859, desci para a casa da irmã Fultz, dei-lhe uma garrafa de vinho. Ela me deu algumas plantas para os meus filhos. Obtive algumas raízes de sálvia e dividi com ela. Então, isso está aí, faz parte do manuscrito 6 de 1859. Agora, o interessante, 2 dias depois, ela relata que a família White estava mais uma vez dando de presente vinho. Observe o texto aqui, ó. Sexta-feira, 15 de abril de 1859. Relata o seguinte: escreva extratos de uma carta ao Dr. Nairmore. Envie à irmã Benedict um presente de $1,30 por favores recebidos deles. Coloquem ao irmão Benedict 1 litro de vinho de groselha e 1 litro de uva. E aí, novamente, White State, né,
agora na carta que foi enviada aí para o irmão Benedict, eles acrescentaram aí, entre colchetes então, a palavra suco. Né? Para quê? Para, novamente, enganar o leitor. Né? Veja que hoje não é comum vinho de groselha, mas naquela época era comum vinho de groselha. Já em 7 de maio, Ellen White relata novamente beber vinho para fins medicinais. Veja o que ela mesma disse. Sábado, 7 de maio de 1859. Em grande fraqueza compareci à reunião. Não pude permanecer. Obrigada a sair e deitar-me até a hora de jantar. Eles me deram vinho e ovo cru, o que revigorou as minhas forças um pouco. Então isso está no manuscrito 6 aí, de 1859. Isso está no manuscrito 6 de 1859, retirado do diário de Ellen White. E em 1868, Tiago White escreve um artigo que nos momentos em que Ellen White se sentia mal, então ela usava vinho doméstico. Esse artigo foi publicado na Review and Herald de 1868. Como você pode estar observando aí, deixamos a imagem do pedaço do artigo publicado da Review and Herald de 17 de março de 1868. O artigo diz o seguinte: durante o ano passado, a senhora White teve 3 ou 4 vezes sentimentos de grande debilidade e desmaio pela manhã. Para evitar desmaios angustiantes nestas horas, Ellen White, né? Imediatamente após se levantar, tomou um ovo e um pouco de vinho de uva doméstico puro. Lembrando que o mesmo problema em relação aos vinagres domésticos, que não havia controle do teor de álcool, o mesmo ocorria com os vinhos. Continuando a leitura. Talvez uma colher de cada vez. E nunca pensou que isso tivesse a ver com drogas, como ela usa o termo em seus escritos, mais do que o homem na lua. Durante o ano passado, ela pode ter consumido 1 litro de vinho. Artigo então de James White, da Review and Herald, 17 de março de 1868. O vinho doméstico era um vinho fermentado produzido localmente, ou seja, em casa. E é por isso que Tiago White se esforça para compartilhar o pouco que Ellen White usava, apenas 1 litro por ano, principalmente porque os vinhos produzidos em casa não se podia controlar ou precisar o teor de álcool nesses vinhos. O teor alcoólico de vinhos durante o século XIX geralmente variava entre 5% e 20%. Embora o White State nos assegure sempre que era somente suco de uva, o mais livre de fermentação possível. Você acredita? Veja que 20 anos depois do artigo de Tiago White, a própria Ellen White escreveu uma carta ao pastor E. Daniels, cuja família aparentemente consumia vinho. E como justificativa para eles beberem, a família Daniels fazerem o consumo de vinho, então o irmão Daniels teria dito o seguinte. E aí Ellen White menciona isso na sua carta para a família Daniels, dizendo assim: o irmão e a irmã White guardavam vinho em casa e, pelo que você sabe, o usavam. Isso foi a carta, então, datada de 1º de agosto de 1888. Isso demonstra que outros adventistas estavam cientes do hábito de Ellen White de usar bebidas alcoólicas. E eles usaram esse conhecimento, então, para justificar as suas próprias indulgências, os seus próprios erros. Em sua carta à família Daniels, Ellen White admite ter usado uma pequena quantidade de vinho alcoólico. Ela diz o seguinte: eu não testei o vinho que você afirma não ser inebriante. Talvez tenha usado meio litro ao todo, tomando 1 colher com um ovo cru, por mais que deteste o sabor de vinho, disse ela. Então veja que ela afirma ter usado, dizendo que não gostava. Além de beber vinagre e vinho, em 1892, Ellen White escreve sobre passar uma noite sem dormir e lamentou-se não conseguir encontrar em casa uma bebida alcoólica forte. Veja o que ela relata. Quando finalmente despertei do sono, não me orientei adequadamente por algum tempo. Sim, por horas. Então eu sabia que algo deveria ser feito. Eu estava fraca e o meu coração me doía.
Senti a necessidade de um cordial forte, mas não havia nada em casa além de suco de uva. Tomei um pouco disso e isso me fortaleceu, mas eu estava muito exausta. Encontramos isso em Manuscript Release, volume 21, na página 114. E aí você pode se perguntar, mas afinal das contas, o que significa então esse um cordial forte? Bom, o cordial forte, o que é então, afinal das contas? Você pode conferir aí na imagem que nós estamos deixando, juntamente com o link para que você possa estar investigando. Como se pode observar, um cordial forte trata-se de uma bebida alcoólica forte. E possivelmente era um licor alcoólico forte, adoçado e aromático. Um licor ou um licor doce forte e altamente aromatizado. Bom, isso geralmente era bebido após uma refeição. É incerto com que frequência a Sra. White se entregava a fazer uso de tais cordiais fortes. Curiosamente, ela advertiu os médicos de que vinho, cerveja e outros estimulantes não deveriam ser utilizados no tratamento de doentes. Mas ela mesma, juntamente com seu esposo, deu de presente vinhos para as pessoas doentes, como a gente viu que estava lá relatado por ela mesma em seu diário. Ela disse o seguinte: o uso de chá, café, tabaco, ópio, vinho, cerveja e outros estimulantes dá à natureza um falso suporte. Os médicos devem entender como tratar os doentes através do uso de remédios da natureza. Ar puro, água pura e exercício saudável devem ser empregados no tratamento dos doentes. Esses são testemunhos não publicados, porém encontra-se nesse livro aí, Healthful Living ou Vida Saudável, na página 247, foi escrito em 1897. Além disso, embora ela tivesse vinho presente em sua própria casa, ela também disse aos seus seguidores o seguinte: veja, não é seguro para um de sua família mexer com a tentação no copo de vinho. Eles só estão seguros em buscar a ajuda que só Deus pode dar. Que um só filho, por suas palavras e seu exemplo, não se torne o agente de Satanás para tentar um membro da família a levar a condescender e despertar o apetite demoníaco que estragou a vida do pai e o enviou prematuramente para o túmulo. Isso é a carta de número 1 de 1893 e encontra-se em Manuscript Release, volume 20, na página 58. Para uma outra família, ela disse o seguinte: pelo bem de sua alma e pelo bem da sua família, recuse-se a ter uma partícula de cidra ou vinho ou qualquer coisa de caráter estimulante em sua casa ou em suas dependências. Seu interesse eterno está em jogo. Sua vida está agora mesmo na balança. A carta de número 7 foi escrita em 1875 para o irmão e irmã Abbey. Bom, fato é que muitas pessoas ficam alarmadas com a condição de Ellen White aparentemente ter sido viciada em álcool durante um período em que ela escrevia os seus livros, artigos e ainda enviava testemunhos em nome do Senhor, além de que ministrava suas palestras de saúde. Ela admitiu ser viciada em vinagre caseiro, admite usar vinho alcoólico e falou em procurar um tal cordial, como se fosse uma coisa habitual para ela. Outros membros de sua seita observavam que o álcool em sua casa, a usarem para se justificar a própria bebida. Talvez nunca vamos saber exatamente o quanto de álcool Ellen White bebeu, nem quanto tempo durou o seu vício, nem o quanto ela escreveu enquanto também estava embriagada. Talvez a preocupação mais séria seja que ela exija que os seus seguidores se abstivessem de todo o álcool e nem permitia que o mantivesse em casa. Enquanto isso, ela própria mantinha um estoque em sua casa e o bebia secretamente. Diante desses fatos, Ellen White foi ou não foi viciada? Uma pergunta para você pensar e responder. Em nosso próximo vídeo, vamos trazer mais informações sobre Ellen White. Muitos dizem o seguinte: mas coitadinha de Ellen White, ela não sabia o que era plágio. Nem mesmo tinha noção de que não se podia plagiar. Será mesmo? Será que ela era tão inocente em relação à questão do plágio? Já vi também várias pessoas defendendo Ellen White e os seus plágios, alegando que no século XIX plagiar era comum e que ninguém ligava para isso. Será mesmo? Descubra no próximo vídeo. Não perca
esse próximo vídeo e saiba a verdade sobre esse assunto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Que esse estudo possa ter te ensinado o outro lado que muitas pessoas não sabem, não compreendem. Lembrando que eu não tenho nada contra a senhora White, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.